Aqui estamos para mais um Motivação e Sucesso com o professor Marins, o nosso encontro semanal aqui na Rede Vida de televisão. Gente, nós estamos no terceiro programa de uma série de 5 programas sobre inovação e tecnologia no Brasil, focados aqui na Flex. E hoje nós vamos discutir o FIT. E é muito interessante, vocês vão conhecer o FITS aqui, né, de maneira um pouco mais aprofundada com o Carlos Oddi, vocês vão ver que espetáculo que é você ter no Brasil um centro de pesquisa e tecnologia tão forte, né, tão avançado como a gente tem aqui na Flex, aqui no FIT da Flex. Então, Carlos, por favor, seja bem-vindo ao nosso programa. Né? E conte aí, como é que é, o que é o FIT, como é que ele trabalha, como é que funciona? Obrigado, professor Marins, é uma satisfação muito grande estar aqui. A honra é nossa. E o que é o FIT? O FIT é o Flex Instituto de Tecnologia. É um instituto que tem algo em torno de 350 pessoas aqui no Brasil, dividido em 3 unidades, Sorocaba, Jaguariúna e Manaus. E o FIT existe já há 15 anos. E nesses 15 anos a gente normalmente tem trabalhado em projetos de longo prazo, pesquisa e desenvolvimento para grandes clientes multinacionais. Então são clientes como a HP, são clientes como a Microsoft, como Cisco, como Lenovo, são grandes clientes e a gente normalmente tem a nossa equipe muito integrada com as áreas de pesquisa e desenvolvimento desses grandes clientes. Então a gente acaba tendo um certo nível tecnológico que é um padrão global. A gente no Brasil está acostumado a seguir coisas, no FIT é um pouco diferente, a gente trabalha no mesmo nível que os outros países da Europa ou dos Estados Unidos. Mesmo. Na vanguarda, na fronteira da tecnologia. Então, e o que tanto vocês fazem aqui? Como é que, qual é o grande ponto de inovação do FIT? A gente trabalha aqui em inovação em duas linhas principais, a inovação de produto e a inovação de processo. Dentro de produto, a gente pode estabelecer uma divisão ainda, que é a divisão de hardware e software. Começar por hardware, a gente tem uma área que o público vai poder ver nas imagens, que é uma área de prototipagem do hardware. Ou seja, a gente consegue tirar ideias e fazer protótipos de uma forma muito, muito rápida, usando tecnologia de impressão 3D, que é uma impressão muito rápida de peças, quer dizer, a gente não estampa ou a gente não injeta peças, mas a gente imprime com uma velocidade gigantesca. Eu posso fazer um modelo em um dia, não mais em meses. E aí, esse modelo mecânico normalmente tem uma placa de circuito impresso, aquela placa eletrônica, a gente também consegue prototipar aqui, consegue montar todos os componentes, ou seja, a gente consegue fazer um produto eletrônico de forma bastante rápida e ele vai evoluindo com o tempo. Um protótipo normalmente apresenta um nível de maturidade para o mercado que é um nível pequeno. E a partir de testes, a partir de uso, a gente vai acelerando a maturidade até que ele chegue num ponto de ser vendido ao mercado. Existe também o software. O software, para ter ideia, a gente trabalha aqui com softwares que são desenvolvidos aqui no Instituto, aqui em Sorocaba, que eles já são traduzidos em 17 idiomas e estão presentes em mais de 40 milhões de máquinas no mundo inteiro. Nossa. Ou seja, desenvolvido aqui no Brasil e normalmente as pessoas não sabem disso. A gente acha que o Brasil segue, mas o Brasil não segue. O Brasil também dita o passo da inovação. E na parte de processo, nós estamos muito ligados com as empresas que fabricam esses produtos aqui no Brasil. Então, toda a parte de automação, de robótica, a gente consegue influenciar. E não só a parte mecânica, mas a parte de, por exemplo, sustentabilidade. Qual é o processo mais sustentável de se fabricar um produto ou qual é o processo mais sustentável de desenhar um produto. Então essas são as inovações principais do FIT aqui. Do FIT. Agora, e vocês trabalham integrados com os clientes? E a demanda vem dos clientes ou vocês criam também do nada? Vocês criam a partir de uma demanda de mercado, vamos dizer, ou a demanda vem sempre dos clientes? A gente olha para os nossos clientes
a gente não tem o foco no cliente, a gente tem o foco onde o cliente tem o foco dele. Sim. Então, normalmente a gente olha para o mercado e tenta fazer com que essas inovações sejam importantes para o nosso cliente, para que ele tenha maior competitividade no mercado. Seja uma diferenciação de produto, seja uma eficiência no processo produtivo. Quer dizer, vocês também propõem... A gente propõe... vocês propõem ao cliente. A gente propõe de maneira bastante ativa algumas inovações. Tá. Tanto de produto como de processo. Tanto de produto quanto de processo. Muito bem. Olha, gente, vocês vejam aí que interessante, né? Esse é o FIT, gente. É muito importante a gente entender que dentro da Flex, né, e lembrem que esse é o terceiro programa de uma série de 5, onde nós estamos conhecendo, né, a Flex, uma empresa pioneira, né, uma empresa lá avançadíssima, né, na área de tecnologia e de economia circular, como vocês já viram nos programas anteriores e peço que vejam de novo, né? Então, vocês estão vendo que a inovação e a tecnologia no Brasil, ela existe, ela ocorre, ela tá lá na fronteira mesmo, ela é tão desenvolvida como em qualquer outro, né, país que a gente não imagina que isso tenha no Brasil, né? E é muito interessante, né, Carlos, a gente vê que por que no Brasil a gente acredita que o Brasil não seja capaz de fazer isso? Qual a sua opinião para isso? Eu não sei, professor, na verdade não sei. Eu acho que quando a gente acredita que é capaz e tem disciplina, a gente faz acontecer. Uma coisa que eu sou da área de inovação e eu prezo muito pela disciplina. Normalmente o pessoal fala assim, o brasileiro é criativo. O brasileiro sim tem uma dose de criatividade que é muito importante para ter uma ignição da ideia, mas a disciplina é mais importante. A disciplina que vai fazer a ideia virar um produto e é o produto que vai trazer um bem-estar para a sociedade. Eu gosto muito de analisar o impacto da inovação na sociedade, o impacto da inovação para o cidadão comum. E quando a gente olha algumas estatísticas, por exemplo, de inovação per capita, quando fala de inovação absoluta, todo mundo pensa lá no Vale do Silício, Califórnia, Nova York, Tóquio, mas quando se pensa em inovação per capita, aparecem entre as 16 cidades que mais inovam no mundo, 4 cidades são da Suécia. E a Suécia é notoriamente conhecida por ter um grande padrão de vida. Outras cidades que aparecem da Holanda, Dinamarca, ou seja, são cidades que trazem consigo um padrão de vida muito grande. E por que isso acontece? Vamos dizer que eu tenho uma ideia inovadora de um produto qualquer, um eletrodoméstico, eu acabo criando esse produto e para fabricar ele eu preciso criar empregos. São pessoas que são empregadas na fabricação desse produto. Para alimentar essas pessoas eu preciso restaurantes. Para transportar essas pessoas eu preciso ônibus ou preciso táxi. Ou seja, cada inovação que é criada numa cidade gera uma economia em torno dela e gera um bem-estar em torno dela. Imagine isso multiplicado por dezenas, centenas, milhares de inovações. Esse que é o ponto da inovação e inclusive nossa missão aqui no FIT é gerar prosperidade através da inovação. Olha aí, gente, olha que beleza. Agora nós vamos ver isso que eu queria perguntar bem para o Carlos, quer dizer, qual o impacto, por exemplo, das pesquisas com radiofrequência, dessas pesquisas, por exemplo, de inteligência artificial, qual o impacto na vida do cidadão, de nós, né, comuns, de nós mortais, vamos chamar assim, porque a gente também tem essa imagem, né, gente, que a tecnologia é uma coisa que não é para nós mortais. Vamos ver em seguida, gente. Bem-vindos de volta. Eu queria agora, nesse bloco, né, que nós estamos conhecendo melhor o FIT, né, dentro da Flex, a Flex, né, Innovation... Instituto de Tecnologia. Instituto de Tecnologia, que é o FIT, né? Então, eu queria que ele explicasse um pouco para nós qual o impacto real, concreto, para o cidadão, por exemplo, dessas novas radiofrequência, Big Data, por exemplo, essa coisa da inteligência artificial e uma preocupação, né, Carlos, que todo mundo tem. Isso vai gerar um desemprego? Essas novas tecnologias elas são geradoras de desemprego? Essa é uma boa pergunta, professor. Bom, primeiro as tecnologias, né? Existe uma série de termos complicados, mas esses termos complicados eles acabam se revelando coisas muito simples do nosso uso do dia a dia.
Então, RFID é um termo complicado, quer dizer identificação por radiofrequência. Ou seja, uma espécie de um CPF eletrônico que as coisas têm. Então, onde é que é usado isso? Aqui a gente está num centro de excelência de identificação por radiofrequência. A gente desenvolve coisas, por exemplo, para o pedágio. Sabe aquela etiqueta que vai no para-brisa do carro e que você chega no pedágio, o pedágio abre automaticamente? Aquilo é um RFID. E aqui nesse instituto a gente desenvolveu tecnologia já desde os primeiras etiquetas a gente apoiou, e as etiquetas mais modernas a gente continua fazendo. Quer dizer, isso está permeado na sociedade, quase todo mundo tem, e é desenvolvido aqui. A gente vai ver aqui câmeras anecoicas, toda a parte de equipamentos eletrônicos para desenvolver isso. Ou seja, é um termo complicado, mas já está permeado no dia das pessoas. Já o Big Data, ou Big Data, quer dizer, uma tradução mais livre, assim, grandes dados, né? Ou grande volume de dados. O que acontece, professor? Antigamente era muito caro armazenar dados. Era muito caro. Então eu armazenava o mínimo de dados possíveis para executar determinada atividade. Com a evolução da tecnologia, com a evolução de hardware, começou a ficar muito mais barato. E hoje a gente tem a possibilidade de armazenar dados individualizados por produto, desde o nascimento do produto na fábrica até a reciclagem, passando por todas as etapas produtivas, pelo consumidor, se o consumidor respondeu uma pesquisa de satisfação ou não, se o consumidor teve algum tipo de problema, até o momento em que ele é reciclado e volta para a vida. E o que isso traz de bom para a gente? A gente consegue, através dos dados que a gente pega do uso, por exemplo, eu consigo saber como aquele usuário, o consumidor está usando aquele produto e posso melhorar o meu produto. Posso melhorar uma série de coisas a partir desse dado. Então, a grande quantidade de dados organizados de uma forma coerente, de uma forma organizada, inteligente, faz com que a gente faça produtos melhores também. Isso é o que a gente... Isso é uma das aplicações do Big Data, né? Existem várias outras, mas essa é uma aplicação que a gente já tem, desenvolve aqui também no FIT, e é um desenvolvimento inédito no mundo também. A gente faz isso para um dos nossos grandes clientes, e é o único lugar do mundo que a gente sabe que tem uma visão tão grande da produção, desde o início até o final. Outra tecnologia é inteligência artificial. Inteligência artificial tem um nome bastante complicado e até um pouco amedrontador, da ideia de que vai vir um robô em algum momento e vai substituir a gente. Na verdade, inteligência artificial pode ser entendido assim. Sempre que, desde o início, quando a gente faz programação de computador, a gente tem uma série de dados iniciais e a gente programa uma série de regras. A gente vai lá e fala, você tem que somar esse número com esse, soma aquele com aquele, divide e tal, e daí você tem um resultado final. O que a inteligência artificial nos permite? Ela permite que, a partir de um certo número de dados iniciais e de um certo número de dados finais, a inteligência artificial elabore as regras. Então, eu não preciso mais ficar elaborando as regras, porque tem um computador que faz isso por mim. E a inteligência tem sido usada muito bem, por exemplo, para a identificação de pessoas ou para a identificação de defeitos em fábrica, em que a mente humana não consegue fazer as associações adequadas. Então, inteligência artificial é uma coisa que veio para ficar, já permeia a nossa vida, no Facebook, no Google, e todo mundo que usa internet já está permeando. Mas pensando no impacto em emprego, professor... toda tecnologia, ela a longo prazo, ela melhora a condição de vida das pessoas. Se a gente pensar lá em 1780, na Revolução Industrial, quando começou a ter inovação de uma forma um pouco mais expressiva, naquela época a nossa expectativa de vida era alguma coisa entre 35 e 40 anos. Hoje a gente está em 70. Isso tudo veio a partir das inovações que vieram ao longo desse tempo todo. E agora a gente tem novas coisas. A gente tem essa inteligência artificial, a gente tem robótica e tal, e elas vão criar um certo impacto. Mas esse impacto, ele logo vai ser substituído por uma melhoria de qualidade de vida. Se a gente pensar aí, há pouco tempo atrás, planilha eletrônica também parecia uma ameaça gigantesca. E no final das contas gerou mais oportunidades. As pessoas
deixaram de fazer contas básicas e começaram a ter atividades mais sofisticadas. Então, a minha visão é que a tecnologia ela não vem para acabar com os empregos, ela vem para melhorar a qualidade de vida. Vai ter um impacto? Vai ter um impacto. E é por isso que a gente se preocupa aqui também no Instituto em desenvolver tecnologias sustentáveis, tecnologias que geram empregos para as pessoas que vão ter um déficit de emprego por conta disso. Não, e é isso, gente. O interessante é que a sociedade, eu que sou antropólogo, que a gente estuda, né, através dos tempos, né, o ser humano através da história, você vê que sempre a sociedade ela se adapta, né, e descobre novos caminhos, né, que eram impensados antes a partir de tecnologia. Porque tecnologia, gente, do ponto de vista da antropologia, é um meio para você solucionar um problema, né, para você melhorar uma situação. Eu sempre contava, né, que eu, da minha altura, que eu sou baixinho, eu para pegar a lata de biscoitos em cima do armário, eu uso um banquinho. Né? A minha tecnologia para pegar a lata de biscoito, isso não me autoriza a fabricar banquinhos para que outros peguem suas latas de bolacha, né, de biscoito, porque, primeiro, que talvez não sejam burros como eu, que da minha altura coloque a lata de bolacha de biscoito lá em cima, né? E segundo, que o pessoal pode não comer biscoito. Então, o que eu digo é o seguinte, essa engenharia reversa que a gente fala, né, de ver a necessidade lá, né, ver como é que o ser humano ele vai se comportar e trazer a tecnologia para cá, quer dizer, o que pode facilitar, o que pode melhorar o meio ambiente, o que pode melhorar a expectativa de vida, é isso que a gente vê que a tecnologia hoje moderna faz. Então, a gente, pelo que o Carlos está falando, e nós vamos ver no próximo bloco também, a gente tem que perder o medo, né, da tecnologia. Pelo contrário, a gente tem que entender a tecnologia como a serviço, né, da qualidade de vida. Vamos ver um pouco mais em seguida. Gente, bem-vindos de volta. Só para vocês terem uma ideia, a população mundial, gente, segundo os dados da ONU, né, ela vai passar de 7 a 9, quase 9,5 bilhões de pessoas nos próximos 40 anos. Essa população vai ser mais urbana, ela vai ter o dobro da renda média, ela vai ser mais urbana porque esse êxodo rural está acontecendo no mundo inteiro, né, no Sudeste Asiático, no Oriente Médio, enfim, em várias regiões, na África principalmente. E vai ter o dobro da renda média que tem hoje. Esse crescimento de renda também está acontecendo. Eu pergunto para o Carlos, qual vai ser o impacto ambiental disso tudo e como a tecnologia pode pensar nisso? Qual você acha que vai ser o futuro? Porque deixa eu contar para você, na alimentação, né, que é uma área que eu trabalho, o mundo vai ter que produzir 50% a mais de grãos do que produz hoje e dobrar a produção de carnes. Então a tecnologia na área do agronegócio, ela vai ter que ser absolutamente necessária, porque no mundo onde tem terra não tem água. Então nós vamos ter que aumentar a produtividade nas terras existentes. Então, e como que você vê isso em termos do FIT aqui, em termos do que vocês fazem? Qual vai ser o grande desafio do médio e do longo prazo? Professor, sem dúvida existe um desafio grande, né? Médio e longo prazo, 30 anos, por aí, que a gente tem que pensar agora, porque se não pensar agora, não vai resolver. Pensando agora, a Terra do jeito que está, com o número de habitantes de hoje, com o grau de instrução e com a receita de hoje, a gente usa mais ou menos 1,7 vezes o que o planeta consegue recompor de maneira automática. Ou seja, a gente já está numa espécie de um cheque especial, utilizando mais recursos do que a Terra é capaz de repor. Se a gente tivesse o mesmo padrão de vida americano, se toda a população tivesse o padrão de vida americano, hoje a gente gastaria 5 planetas. A gente não tem 5 planetas, né? Então, assim, e agora pensando alguns bilhões a mais no mercado de consumo, isso vai criar uma pressão muito grande no meio ambiente, e já existem estudos que mostram que metais, por exemplo, as reservas conhecidas de metais
vão se extinguir em 10, 20, 30 anos. E metais que a gente conhece no nosso dia a dia, aí, cobre, níquel, manganês, coisas que são mais ou menos do dia a dia industrial, as reservas conhecidas vão se exaurir. Então isso pode começar a gerar instabilidade de preços e tal, e isso tudo é um desafio muito grande. E aí a gente tem que pensar a inovação não só tecnológica, mas pensar a inovação na maneira de produzir e na maneira de consumir. Esse é o espaço em que nasce a economia circular. A economia circular, em palavras mais simples, quer dizer o seguinte: eu extraio o recurso da natureza e mantenho ele circulando na sociedade. E ele pode manter circulando na forma de reuso, eu posso reutilizar um computador, por exemplo, eu posso reciclar, eu posso reparar esse produto, ou seja, utilizar o máximo possível ele e nunca devolver para a natureza. O lixo de volta, o lixo é um erro de design. Então essa é uma inovação que precisa ser feita, que a gente tem que deixar de lado um pouco aquela inovação técnica e tal, que a gente vai falar ainda sobre inteligência artificial, robótica e tal, e a gente tem que pensar na população. A gente tem que pensar que um mundo sustentável precisa ter economia, precisa ter meio ambiente, precisa ter sociedade. Sem as três coisas trabalhando em conjunto, a gente não vai ter um futuro bom. Então a gente precisa pensar, e é uma coisa de inovar. A economia circular começou agora, a economia linear, que é o contraponto dela, começou em 1780 com a Revolução Industrial. Então praticamente tudo que a gente precisa fazer agora é inovação para conseguir recuperar esse tempo. Agora, Carlos, isso significa frear o progresso, o desenvolvimento, ou acelerar de maneira mais inteligente, ou continuar acelerando de maneira mais inteligente? Porque quando a gente fala assim, nós temos que dar, a impressão que tem é que nós temos que voltar para situações, pelo contrário, não é? Pelo contrário, assim, a economia circular é uma maneira que, tecnicamente, ele desacopla a utilização de recursos naturais do crescimento econômico. Desde a Revolução Industrial, para crescer a economia, a gente precisa crescer o uso de recursos. Cresce a economia, cresce o uso de recursos. E a economia circular permite com que o crescimento econômico continue num ritmo bom, num ritmo até mais forte, e a utilização de recursos naturais decaia. Então essa é uma forma inteligente de crescer. E como que radiofrequência, como que pode ajudar nisso tudo, essas novas tecnologias? Essas novas tecnologias elas já vão impactar hoje, amanhã, depois da manhã. Elas são muito rápidas, né? A gente tem casos, por exemplo, de já embalagens inteligentes. Não são mais produtos inteligentes, são embalagens inteligentes, que podem ter radiofrequência ou não, mas que me permitem o rastreamento do produto desde que ele está na fábrica até o final de vida dele. E permite dizer o seguinte: olha, eu sou uma caixa feita de papelão e eu tenho que voltar para aquele depósito. Então, no caso da alimentação que o senhor citou, ele pode avisar o consumidor: olha, daqui 10 dias eu vou vencer, então me consuma, está na hora de me consumir, alguma coisa assim. Essa ideia de embalagens inteligentes já é uma coisa que é realidade, não é futuro. A gente já tem casos aqui estudados no FIT que aplicam isso. Maravilha. Então, gente, vejam que ou seja, a gente não precisa ter medo da tecnologia, pelo contrário, o que a tecnologia, ela vai daqui para frente, pelo que nós estamos vendo aqui, que é o que a Flex está fazendo, né? E o FIT está fazendo, trazendo o futuro para hoje, né? Para essa realidade, quer dizer, pensar desde a concepção de um produto, né, quais os efeitos que esse produto vai gerar lá na sustentabilidade ambiental, mas isso não significa a gente atrasar o desenvolvimento tecnológico. Tem muita gente que fala, nós temos que voltar a ser como no tempo antigo. Quer dizer, o tempo antigo ele era mais predador do meio ambiente, às vezes, do que com tecnologias inteligentes e modernas, essas que estão sendo desenvolvidas aqui. Então, gente, acompanhe o nosso próximo programa e tem mais um ainda, né? Porque a gente está conhecendo, né, o futuro hoje aqui na Flex em Sorocaba e com esse potencial que a gente tem de desenvolvimento tecnológico e de inovação no Brasil inteiro. Sucesso! Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.